Senhor Jesus, por favor, Jesus, fala conosco, fala nos nossos corações, nos dê a paz que nós precisamos. Senhor, nos dê ânimo para continuar, nos dê revelação para saber que o Senhor nos ama. Tem gente que entrou aqui pedindo sinais, Senhor. Dê esses sinais para quem precisa, fala com quem precisa, consola quem precisa, fortalece quem precisa. Esse mundo é mau, Pai, esse mundo ele jaz no maligno. Mas nós não somos desse mundo, nós somos seus, nós nos entregamos nas suas mãos para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, mas nos dê paz e alegria, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. A Edilene escreveu, Bíblia e caderno na mão. Amei. É isso que eu sempre desejo, que vocês conheçam a palavra. Eu não vou dar para vocês chave de ativação, 10 passos da vitória, palavras de desbloquear. Gente, eu tenho uma raiva disso, que só Jesus Cristo na causa, viu? Eu sou burro, eu sou burro simples, eu sou rude. Eu sou quase que um morador da floresta. Porque eu não sei nada dessas coisas aí que o pessoal usa aí de chave da vitória, chave da ativação. Eu não sei nada disso. O que eu sei? Ler as escrituras e falar o que o Espírito Santo de Deus quer falar. É isso que eu sei, é isso que eu faço. Vamos lá. João capítulo 21 diz assim. João capítulo 21. A partir do verso 15, tá? Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Então ele falou de novo: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez ele disse: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão ficou muito triste, porque ele disse pela terceira vez se lhe amava. E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Então Jesus diz: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto no português, ele tira toda a preciosidade do que está acontecendo aqui. E eu vou explicar para vocês. Quando você lê isso no original, nós vamos aprender que a língua grega ela tem mais de uma forma da palavra amor. Existem várias formas. Existe a forma filéu, existe a forma eros, existe a forma pragma, existe a forma storge, existe a forma ágape. São diferentes palavras que no português são traduzidas como amor. Então, por exemplo, eu amo minha esposa, e eu amo meu carro, e eu amo a Deus. Não é o mesmo amor. Um é um amor de casal, o outro é o amor a Deus, e o outro é o amor por um objeto. Então, quando a gente lê aqui falando sobre amor, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele fala assim: Pedro, o primeiro, né? Primeira pergunta: você me ágape mais do que esses? Ágape é: você me ama acima de todas as coisas? Eu vou traduzir o que Jesus perguntou. Pedro, você me ama mais do que todas as coisas? Mais do que essas pessoas? E Pedro responde: Senhor, sim, eu te amo. Mas esse amo aqui é filéu. Lembra de filantropia? É amor de amigo. Maternal, né? Então ele vira e fala: Pedro, você me ágape? Aí ele: sim, Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus fala de novo: ô Pedro, você me ama acima de tudo? E Pedro fala: Senhor, eu disse que eu gosto de você muito. E aí na terceira vez Jesus fala: ah, Pedro, então você só me ama como amigo. E aí Pedro fica triste. Ele fala: ah, Senhor, tu sabe de todas as coisas. A tristeza de Pedro foi porque quando Jesus muda a pergunta, Jesus baixa o nível. Não baixa o nível na forma grosseira, mas Jesus baixa o nível na forma de intimidade. E fala: Pedro, você me ama muito. E Pedro fala: gosto de você. Não, Pedro, você me ama muito. Não, eu gosto sim, Jesus, estou falando que gosto. Ah, Pedro, então você gosta de mim?
Aí cai a ficha. Pedro fala, meu Deus, eu ainda não entreguei todo o meu coração a Jesus. Eu só gosto dele. Eu acho isso muito louco, porque se você for olhar do ponto de vista da importância social e eclesiástica, Pedro era muito mais importante do que João. Pedro era mais velho, Pedro era mais respeitado, Pedro era mais ativo, Pedro tinha voz mais ativa. João era novinho, João era uma criança. João não tinha, do ponto de vista hierárquico, a mesma importância de Pedro. Pedro, ele era mais velho, ele era mais respeitado, ele falava primeiro. Você vai ver várias vezes Pedro se levantando para responder, Pedro se levantando para fazer, Pedro se levantando para agir. Ele tinha essa proeminência entre os outros discípulos. Mas ele não era o que amava mais a Jesus. Ele era o que mais aparecia, mas ele não era o mais íntimo. Ele podia ser o mais, quem sabe, respeitado. Ele podia ser, quem sabe, o mais carismático. Ele podia ser, quem sabe, o que as pessoas respeitavam mais. E não davam para João a mesma atenção que davam para Pedro. Só que olha o que acontece aqui embaixo. Olha. Verso 20. Pedro, voltando-se, ou seja, virando o rosto, viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aqui é João. E aquele discípulo que na ceia estava deitado sobre o peito de Jesus. E disse, Senhor, quem é... Desculpa, aqui ele está citando que esse discípulo que deitou no peito perguntou quem era o que havia de trair. Eu já falei sobre isso quando eu fiz um ao vivo sobre intimidade com Deus. Quem quiser ver tá lá, no YouTube. Porque Pedro, ele ouve de Jesus dizendo o seguinte, ó. Jesus falou assim para ele, olha o verso 18. Pedro, na verdade eu te digo que quando você era mais novo, você te cingias a si mesmo. Isso aqui está em João 21. Ele está falando assim, Pedro, quando você era mais novo, a palavra cingir significa se vestir. Você colocava suas próprias roupas. É uma figura de, você fazia o que você queria. Você era dono do seu nariz. Não existia essa expressão dono do nariz em grego. Muito menos no aramaico hebraico. Então Jesus usa essa expressão, você te cingias a si mesmo. É uma expressão, tá? Trazendo para o português, ele fala, Pedro, você era dono do seu nariz. Você andava por onde você queria. Você não dava satisfação para ninguém. Você fazia o que te dava vontade. Mas quando você for velho, estenderás a tua mão e outro te colocará roupa e te levará para onde tu não quer ir. E ele disse isso falando sobre a morte que ele havia de glorificar a Deus. Olha isso, cara. Ele não fala a morte que você morreria. Ele fala a morte que você glorificaria. Glorificar a Deus significa manifestar a luz de Deus em todos os momentos. Eu glorifico a Deus no meu agir, ou seja, eu manifesto a luz de Deus no meu agir. Eu glorifico a Deus no meu casamento, ou seja, eu manifesto Jesus no meu casamento. Eu glorifico a Deus até na minha morte, morrendo fiel e testemunhando ao Senhor. É isso que ele fala de Pedro. Pedro, você vai glorificar a Deus na sua morte, morrer de uma morte que vão te levar contra a tua força. A gente sabe pela tradição que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. É óbvio que ele não queria, mas ele foi obrigado a fazer isso porque ele era um inimigo, seguidor de Cristo, um inimigo de Roma e etc. O Raul disse que sentou no banco do shopping para assistir a live. Olha que legal. Legal. Fiquei feliz. Fala pra ele pro alto, que aí todo mundo ouve no shopping. Dá um jeito de ligar no Bluetooth do shopping, quem sabe converte, né? Falando. Então o que eu acho aqui muito forte é que ele fala assim, Pedro, apesar de você, Pedro, é o mais importante, é o mais expansível, é o que mais aparece. E eu tenho um plano para você. Você vai morrer de uma forma que você não quer, mas você vai glorificar Deus nisso. E aí ele vira e fala de João, fala, mas Jesus, e aquele lá? Olha só o verso 21. Então Pedro dizendo de João, e esse Jesus? O que será dele? E Jesus disse, Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te interessa? Segue-me tu. Cara, que legal, velho. Jesus, ele mostra dois caras que têm uma intimidade com Deus diferente. João era muito mais amigo de Deus do que Pedro. Só que Pedro era muito mais ativo do que João. Ele era muito mais participativo do que João. A gente tem mania, e eu digo a gente, eu sofro com essas comparações de mim comigo mesmo.
Porque me falta entender isso aqui, ó. Quando Jesus diz para Pedro, essa é a palavra que está martelando na minha cabeça hoje. Quando Jesus ele fala assim, ô Pedro, o que te importa se eu quiser que ele fique até eu voltar? O que isso te interessa? Você me segue. Jesus, esse é um tapa na cara de todos nós. Eu digo isso porque a gente está num mundo que é insuportavelmente comparativo. É Instagram pra mostrar pra você a vida dos outros, é Facebook pra mostrar a vida dos outros, agora tem aquela desgraça de TikTok, tirando os caras que usam de forma boa, mas aquilo lá é um horror, gente, é patético. Eu tava esses dias cortando cabelo, tinha uma pessoa grande já, colocou o celularzinho e ficou assim, dançando na frente do celular, cheio de gente olhando, sabe? Ai, cada um faz o que gosta, ok, meu ponto não é esse. O ponto não é esse, o ponto é nós sermos úteis e frutíferos no reino de Deus. Nós temos que ser frutíferos no reino de Deus. Nós temos que transformar esse mundo na presença do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos feito, cara, com o Espírito Santo que está na nossa mão. Oh, Jesus Cristo. E eu me pego todos os dias, cara, todos os dias, comparando, pensando e me martirizando para falar, Senhor, como é que eu sou mais útil? Como é que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer, Senhor? E isso é de uma forma, isso é corrosivo, isso corrói o coração. E eu vejo que a gente às vezes se cobra de fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. E eu percebi isso aqui nesse capítulo 6 de João. Olha, deixa eu achar aqui. Achei. Verso 25. João capítulo 6, verso 25. A palavra que eu quero trazer hoje para você é a seguinte. Se Deus quer que João permaneça, o que te importa? Segue você a Jesus. Siga você a Jesus. Se existem outros pastores sendo falsos, se existem outros caras enganando vocês, se existem outros caras que são falsos e enganadores e gananciosos e tem uma multidão seguindo, cara, o que te importa? Segue você a Deus. Se tem outras pessoas que estão vivendo uma vida de forma diferente, você pode sentar um pouquinho, por favor? Eu tô ficando tenso de você derrubar esse vidro e se machucar. E eu vou ficar muito triste se você se machucar, porque eu te amo. Ela comprou uma como é que chama isso aqui? Cristaleira linda. Linda. Voltando aqui. Cada pessoa tem uma velocidade. Cada pessoa tem um propósito. Cada pessoa cresce num ritmo. Cada pessoa vive num ritmo. Cada pessoa colhe num ritmo. Cada pessoa planta num ritmo. Eu estava vendo aqui, lendo sobre a história de Davi, e uma coisa muito, muito assim, impactante para mim, é que Davi, ele foi ungido com 12 anos. 12 anos de idade, ele era um menino de 12 até 15 ali, e ele entrou e sozinho, cara, sozinho lá, sentadinho no meio do pasto, lá, sem ninguém para ajudar ele. E ele tocava a harpa dele, e ele cantava os salmos dele, e ele cuidava das ovelhas. E você sabia que um pastor de ovelhas dentro da sociedade de Israel era uma pessoa dispensável? Porque a ovelha e o rebanho, eles corriam risco de serem roubados, corriam risco de ataque de animal, de urso, de leão. Então as pessoas que eram colocadas como pastores, eles eram pessoas que podiam morrer. Eles não iam colocar uma pessoa... Os filhos amados dos pais não eram colocados para ser pastores, porque o pai não queria perder aquele filho. Agora Davi foi colocado numa família de 6 filhos, e ele foi colocado, velho. Ou seja, ele foi o dispensável. Dispensaram ele. Se Davi morrer, morra. Não é tão importante assim. Quando Samuel chega para ungir, e todos os meninos são apresentados, o Jessé não apresenta Davi. Davi não foi apresentado. O Jessé não queria nem que o filho dele, Davi, fosse rei. Para ele, qualquer um dos outros, menos Davi. Davi era o rejeitado. E eu acho muito forte, eu acho um absurdo de como Deus gosta de escandalizar o padrão humano. Porque aquele que o próprio pai rejeitou foi aquele que Deus escolhe. Olha que loucura. Enquanto
Tava lá todo mundo sendo rejeitado, Davi estava lá tocando harpa. Davi estava lá adorando a Deus. E Davi ele foi ungido com 12 anos. E ele recebeu a coroa com 30. E ele começou a reinar só com 37 mais ou menos. 37, 38. Ou seja, nesses 20 anos, mais de 20 anos, quase 25 anos aí, que Davi ele esperou para colher o que Deus tinha para ele poderia ter olhado os outros reis da história. Os outros reis da história, rei Josias, por exemplo, que reinou com 8 anos de idade. E aí Davi ia falar o quê? Josias é preferido. Deus prefere Josias. Porque Josias com 8 anos já estava reinando. Deus prefere os outros reis. Porque os outros reis mais cedo já estavam reinando. Deus prefere Saul, porque escolheu Saul no meu lugar. Então esse inferno de você colocar a realidade do outro e comparar com a tua é uma forma de fugir do plano de Deus. Porque o plano que Deus tem é absolutamente individual. Ele tem um propósito e um ministério para mim. Ele tem outro propósito, outro ministério para Eli. Não adianta eu querer imitar Elinéia. E não adianta Elinéia querer me imitar. Ontem foi um pastor lá na igreja pregar que ele é super divertido e ele fala... E eu percebi que na hora que ele queria trazer uma palavra daquelas que impacta a igreja, né? Que as pessoas gritam glória e tudo mais. Ele gritava com uma... Ele é bem negão, um cara negão, uns dentão branco. E ele gritava lá E Deus vai fazer! Mas era um fazer, parecia um trovão. A voz do cara é muito alta. E eu falei assim, meu Deus... Como eu queria ter uma voz dessa para poder dar uns glória desse. Eu pensei comigo, nem falei pra Eli. Porque eu já sei que ela ia me xingar falando que eu me comparo demais. E ela tá certo. E aí eu achei engraçado que quando acabou o culto eu fui cumprimentar ele, a filha e o filho. E ele falou assim, eu dei boa tarde. A menina tava na frente. A menina tava primeiro. E aí eu fui dar boa tarde pra menina. E aí quando eu falei boa tarde, tudo bem? Aí ele virou e falou assim, rapaz, que voz de pregador. Eu achei isso muito engraçado. Porque eu falei, meu Deus... Queria eu ter uma voz forte igual a do cara. E a primeira coisa que ele fala de mim, rapaz, você tem jeito de pregador. Você tem jeito de falar de pregador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é patético eu me corroer e me comparar em querer ter uma voz como a do cara, sendo que houve uma definição antes de eu nascer do que Deus queria que eu fizesse. Quando o Pedro ele olha para o João, ele fala, Senhor, e o que será dele? Parece que Pedro ficou triste quando Jesus disse que ele iria morrer de uma forma que ele não controlaria a própria morte, né? Como se alguém pudesse controlar, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí ele fala, Jesus, mas eu vou morrer sendo preso? E João? Não te interessa. Segue você a mim. Não te interessa. Quando você olhar outras pessoas e você começar a se entristecer porque parece que as outras pessoas têm uma vida melhor do que a sua, você ouça Jesus te falando isso. Cara, não te interessa. Segue a Deus você. É isso que ele fala para Pedro aqui, ó. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus, se eu quero que João fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E ponto. E acabou, velho. João capítulo 6. Vendo a multidão, a partir do verso 24. Vendo a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram até Cafarnaum em busca de Jesus. E achando Jesus no outro lado do mar, disseram, Rabi, Rabi é mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondendo lhes disse, seus hipocritinhas. Entenda bem, essa multidão é a mesma multidão que tinha acabado de comer o pão que foi multiplicado quando aquele menino ofereceu o pão e peixe. O menino ofereceu o pão e o peixe e Deus, ele multiplicou e alimentou a multidão. E essa mesma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas, essa multidão que tinha saído, que vai sair fora, essa multidão foi atrás de Jesus. E chegou com um papinho para tentar agradar a Deus. Cara, que desespero que me dá. Eles chegam falando, mestre, quando chegaste aqui? Eles não consideravam Jesus mestre coisa nenhuma. Jesus não era o Deus deles coisa nenhuma. Mas Deus não é otário. Deus não é otário.
Deus não é enganado por sorrisinhos falsos e mãozinha levantada e gente que prega dizendo Senhor, Senhor, Senhor. E na verdade quer sair do culto e ver lá se caiu os 10 mil reais na conta. Ah, caramba. Que raiva que eu tenho de quem usa o nome de Deus para benefício próprio. Sabe o que é triste? Que a igreja de Laodiceia, que é a igreja falsa de hoje, a multidão que segue, não segue porque é enganada. Preste atenção nisso. Não se preocupe. Nenhuma ovelha de Cristo é enganada. Nenhuma. Isso está em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem segue o falso são os falsos. Por isso que quando você estiver ouvindo alguém e aquilo que a pessoa fala não cai bem nos seus ouvidos, você sente um comichãozinho, você fala que tá errado isso aí. Não tá me caindo bem. Sabe por quê? Porque as verdadeiras ovelhas não engolem a palavra do falso. Multidões. A Laodiceia é a igreja de multidões. E Filadélfia é a igreja dos poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. A multidão é chamada, os filhos são escolhidos. Os crentes são chamados, os que nasceram de novo são os escolhidos. Muito diferente. Então esse cara que dizia, mestre, quando chegou aqui, não era escolhido. Era multidão. Multidão, era bando, aquele monte. Deus não sabe nem o nome. Deus não conhece multidão pelo nome, mas ele conhece os filhos pelo nome. Os filhos ele conhece um por um. Mas multidão, ele não tem compromisso nenhum com multidão. Ele tem compromisso com filhos. Com o Espírito Santo nos filhos. Então chegando no do outro lado do mar, dizia, mestre, quando chegou aqui? E Jesus respondeu a eles assim, na verdade, eu vos digo, vocês me buscam, não pelos sinais que vocês viram, sinais aqui no sentido de, não porque eu sou o Messias, vocês não me buscam porque eu sou Deus, vocês não me buscam porque vocês querem ter intimidade como João queria. Não é para deitar no peito na hora da ceia. Não é para isso que vocês me buscam. Mas vocês me buscam porque vocês comeram de um pão e esse pão saciou vocês. Pessoas que vão atrás de pregadores e pregadoras porque querem a revelação, querem dar risada, querem uma cura para o casamento, querem uma solução de um problema. Mas intimidade com Deus? Santidade? Pagar o preço de arrependimento dos pecados e vida santa? Tô fora. Não quero. Não estou interessado nisso. Estou interessado no pão, mas não no padeiro. Não quero saber do padeiro, eu quero pão. E Jesus é o contrário. Jesus fala, quem se interessa pelo padeiro come pão. Quem se interessa pelo pão vai comer o pão que o diabo amassou. É diferente. Aí o pão que você come é outro. É pão bolorento. Porque Deus não dá a comida dos filhos para as criaturas. Salmo 25 diz assim, a partir do verso 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele mostrará a tua aliança. Muito diferente. Trabalhem. Olha só, agora a palavra é a ordem. É aqui que está o X da questão. Aqui que está o segredo do meu descanso. Trabalhem. Não pela comida que perece. Eu confesso a vocês, irmão, com vergonha no coração, que eu fico angustiado quando eu me sinto perdendo tempo. Por favor, não elogiem nada, não quero elogio. Eu quero mostrar para vocês como é que é o meu coração, porque eu gosto de me expor, eu gosto. Para vocês verem que, apesar de ser pastor, eu não sou nem um pouco melhor do que vocês. Eu fico angustiado quando eu vejo esses homens e mulheres de Deus, né, que se dizem de Deus, que são de Deus, sei lá, extremamente bem-sucedidos. E às vezes eu fico pensando, caramba, será que eu tô sendo zeloso demais? Será que eu tô sendo bobo? Será que eu poderia estar fazendo a mesma coisa e mesmo assim ir pro céu? Será que eu poderia, sei lá, às vezes começar a cobrar ou começar a fazer umas promessas financeiras aí? Porque eles fazem e Deus prospera na vida deles e acaba que eles vão pro céu igual a mim. Então por que eu tô fazendo? E essa palavra aqui, ó, é um tapa na minha cara. Essa palavra é um tapa na minha cara.
Porque Jesus ele fala assim, ó, trabalha, Dani, trabalha, continue. Vocês amados que estão me assistindo, continuem trabalhando, mas olha só, não pela comida que perece. Isso aqui ele tá fazendo um englobamento de todas as coisas terrenas. Não faça a obra de Deus com o interesse das coisas terrenas. Vou fazer pelo dinheiro da casa, pelo dinheiro do carro, pela fama, pela popularidade, pelos aplausos. Isso a gente pode trazer para dentro da igreja. Pessoas que fazem, por quê? Porque querem aparecer no público, quer tirar fotinha, quer receber holofote. Então isso tudo é coisa que perece, velho. Isso tudo perece. Isso tudo acaba. Isso não vai ser levado para a glória. Na eternidade da glória, isso não é uma moeda corrente lá no céu. No céu nós pisamos em rua de ouro. Hoje as pessoas morrem por causa de ouro. No céu nós pisamos em ouro. E aí ele fala assim, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Permanece para a vida eterna. A vida eterna que ele está falando aqui é galardão. É galardão. É a recompensa que Deus dará a cada um de nós, mediante as boas obras que realizamos em nome do Espírito Santo de Deus. Então assim, pode ser que eu e você, a gente nunca tenha a mansão aqui na terra que esses caras têm. Pode ser que a gente nunca tenha o prestígio e o carrão que esses caras têm aqui na terra. Pode ser que você nunca seja o seu primo. Sabe aquele primo que na família vem e a sua mãe fala, olha, tá vendo seu primo? Passou em 32 faculdades. Passou e trabalha em 12 estágios e passou no concurso público. E fica aquele peso na sua cabeça. Aí vem a sua família e fala assim, olha, tá vendo aquela sua prima? Já casou, já tá com filho. Tá vendo aquele cara? Já tá no segundo carro, já tá investindo em ações, em bitcoins. E o que você tem feito? E aí você fala assim, caramba, eu não sou preguiçoso, eu não sou preguiçosa. Porque uma coisa é a pessoa que é acomodada. Ok? E eu não tô falando pra ninguém ser acomodado. Mas outra coisa são pessoas que fazem o que podem, mas que não alcançam o que o outro tem. Por quê? Porque o plano de Deus é diferente. O plano de Deus é diferente. Se você faz a sua parte, se você estuda, se você se santifica, se você se prepara, se você corre atrás, se você não é uma pessoa preguiçosa e você tem colhido uma porção X, cara, esse X é o que Deus tem para você agora. E é isso que Jesus fala, não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe pela comida que permanece na vida eterna. Pode ser que você não tenha o prestígio do seu primo, mas em nome de Jesus Cristo você vai ter um galardão que o dele não vai chegar nem perto. Quanto tempo você tem de vida? Eu tô com 33 anos. Pode ser que eu morra hoje. Pode ser que hoje eu capote o carro e Elinéia seja a viúva mais disputada do meio gospel, porque linda e ungida do jeito que é, meu Deus do céu, já tô vendo os gaviões. Elinéia, você espera pelo menos um ano pra casar, tá bom? Pelo menos um aninho. E aí eu vou pra glória, e eternidade. Aí é eternidade. Eternidade. De que vale? 100 anos no luxo? 100 anos entre aspas, né? Porque a pessoa quando chega depois dos 60 já não tem mais o mesmo vigor pra nada, né? Então é um desespero para viver, é um desespero para viver uma plenitude agora que não serve de nada quando a verdadeira plenitude se manifestar. Meu Deus do céu. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A comida que o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Deus, o selou. Meu Deus do céu. Então vem a pergunta que todo mundo faz. Ok, pastor, o senhor me converteu não, me convenceu. Quero fazer a obra de Deus. O que eu preciso fazer? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta: creia naquele que Deus enviou. A obra de Deus, meu amigo, minha amiga, é essa. É a gente crer em Jesus. Ponto. É isso. Só. Só que isso tem um desenrolar. Se eu creio em Jesus, de todo o meu coração, eu vou entender que tudo que eu fizer a partir de, é tudo para Ele.
Então assim, como é que é a sua rotina? Eu vou de manhã para a faculdade, aí eu volto à tarde, tomo um lanche e já vou pro trabalho. Então você, a partir de agora, você vai na faculdade com Jesus, você vai tomar um lanche com Jesus e você vai pro trabalho com Jesus. E enquanto, isso está em João 6, 29. João 6, 29. E enquanto você está indo, enquanto você está fazendo, enquanto você está crendo, os milagres vão acontecendo, o Senhor vai corrigindo, o Senhor vai te guiando. Presta atenção, meu querido, as coisas de Deus, elas acontecem de repente. Não somos nós que vamos atrás do ministério, é o ministério que cai no colo. Quando? Quando nós estamos preparados para isso. Como que eu posso estar preparado para isso? Quando você crê de todo o coração. Quando você crê de todo o coração, e não quando você confiar em você, é aí que você está pronto. Porque enquanto você achar que você consegue, você não está pronto. Mas quando você falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Meu coração é todo teu. Pronto. Aí Deus vai fazer. Então você está indo para a faculdade, você está indo para o trabalho, você está indo para o estágio, você está indo para a escola, mas você vai manifestar Jesus. Você vai buscar Jesus. Você vai ser amável, você vai ser calmo, você vai ser perdoador, você não vai ser birrento, você não vai ser maldizente, você não vai ser fofoqueiro, você não vai ser invejoso. Você vai buscar em Jesus não ser nada disso. E enquanto você está buscando, enquanto você está caminhando com Ele, o ministério vai brotando. Imagina uma sementinha. Imagina que crer no Senhor, a palavra crer no Senhor, imagina que significa regar uma semente dentro do vasinho. Enquanto você está crendo, enquanto você está vivendo, a semente está brotando. E quando você menos esperar, os frutos vêm. Então eu vejo que pessoas, elas se cobram assim, eu preciso ter um cargo, eu preciso ter algum título, eu preciso ser pastor, eu preciso ser ministro, eu preciso ser diácono, eu preciso... Não, você não precisa disso. Isso não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é você buscar a presença do Senhor todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. E conforme você vai buscando, o Senhor vai se manifestando. E conforme Ele vai se manifestando, o ministério brota. E conforme o ministério brota, você vai sendo útil dentro do reino. E aí você cai de novo na mesma situação de Pedro e de João. Os dois estavam crendo. Os dois estavam crescendo. Os dois estavam manifestando. Mas cada um na sua velocidade. Cada um do seu propósito. Cada um com o seu fruto. Os frutos não são iguais. O fruto do Espírito é igual? Sim, é o mesmo. Está lá em Gálatas capítulo 5. Mas os ministérios são diferentes. Conforme eu cresço com Jesus, eu manifesto um sabor de fruto ministerial. Conforme a Eli cresce com Deus, ela manifesta outro. E esses dois frutos servem para matar a fome das pessoas. Tem gente que vai gostar de um fruto mais doce. Tem gente que vai gostar de um fruto mais azedinho. Tem gente que vai gostar de um fruto mais de correção. Tem gente que vai gostar de um fruto mais profético. Tem gente que vai gostar de um fruto mais de consolo. Cada árvore vai dar o fruto que o Senhor plantou para dar. E aí a gente fica livre dessa maldita comparação. Quero terminar lendo com vocês Gálatas capítulo 4. E eu vou encerrar aqui, tá? Digo a vocês que em todo tempo que o herdeiro é um menino... Que legal esse texto. Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vou dar um exemplo. Vamos fingir que eu tenho uma Ferrari, ok? Eu tenho lá minha Ferrari. E eu e a Linéia temos um filho. Pequeno Melquisedeque. Pequeno Isaías e o pequeno Shiriu, da cidade de Palet. Aí os três estão aqui em casa e eles têm lá seus 5 anos de idade, 6 anos de idade e 8 anos de idade. São 3 menininhos. E aí eles chegam e falam, papai, de quem que é essa Ferrari? Aí eu falo, filho, é de vocês. O que é do pai é de vocês. Aí eles falam, então pai, a gente pode pegar a Ferrari e sair andando? Não, porque você ainda é menino. Então finge que eu tenho servos, escravos. Aí o menino ia dizer, mas pai, então qual é a minha diferença entre eu e o escravo? Enquanto você é menino, nenhuma. Enquanto você é menino, mesmo sendo senhor de tudo, você não pode usufruir do que é seu, porque você ainda é menino. É isso que o texto está dizendo. Verso 2, você estará debaixo de tutores e curadores, ou seja, de professores,
até o tempo determinado pelo Pai. Veja bem, tempo determinado pelo Pai. Enquanto não chegar o tempo determinado pelo Pai, ainda o herdeiro ainda é menino, mesmo sendo Senhor de tudo. Assim também, quando éramos meninos, estávamos reduzidos a uma servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Em outras palavras, quando você ainda era uma criança que não conhecia Deus, você era escravo de tradição, de heresias, de sofismas, de comparações, de traumas, de tristezas, de pecados, de vícios. Enquanto éramos meninos, éramos presos por essas coisas. E sendo meninos e presos, não podíamos usufruir do que já era nosso, porque ainda não tínhamos maturidade para isso. É isso que ele está falando. Mas quando veio a plenitude dos tempos, quando veio a hora certa, Deus enviou seu Filho. Deus enviou, eita Jesus, seu Filho amado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nasceu sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que os servos fossem feitos filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Então nós temos o mesmo Espírito Santo que habita em Jesus. O mesmo Espírito de Jesus, que é o próprio Jesus, habita em nós. E é por isso que nós podemos dizer, Abba, Pai. Assim, já não são mais servos, mas são filhos. E se são filhos, herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Então a palavra para você, meu querido, é a seguinte. O que é de Deus para você, em santidade e em obediência, ninguém vai impedir. Ninguém, em nome de Jesus Cristo. Eu estou falando isso para mim, ok? Isso não é para vocês, isso é para mim. Se vocês quiserem crer, creiam. Mas eu estou falando para minha própria alma ser convencida disso. O que é de Deus para minha vida, o que é de Deus para a vida da Eli, o que é de Deus para a vida de cada um de vocês, havendo santidade, obediência, persistência, é impossível que alguém impeça. Impossível, não tem diabo que impeça. Não é o teu chefe que impede, não são seus pastores que impedem, não é seu marido, sua esposa que impede, não é seu pai, seus filhos. Ninguém impede o cumprimento do plano que Deus tem na sua vida. Ninguém. Segundo, o plano que Deus tem é absolutamente individual. Então é cansativo de uma forma inútil você se comparar com o plano de outro. Você se comparar com a realidade de outro. Você se comparar com a revelação do outro. Ainda que o outro esteja sendo muito próspero e ainda que o outro esteja sendo muito bem sucedido. Se ele está sendo falso, de que vale? Ou se aquilo lá não vai redundar em galardão nenhum, de que vale? De que te importa? Segues tu a Deus. E terceiro, muitas coisas que Deus tem para você só não aconteceram ainda porque ainda somos meninos. Ainda somos infantis. Ainda estamos despreparados. Ainda estamos fora da hora certa. Olha só aqui, quer ver? João, capítulo 7. Olha só. Disseram seus irmãos, disseram a Jesus, né? A Jesus disseram os seus irmãos: sai daqui, Jesus, vai lá para a Judéia. Judéia era a região metropolitana. Para que os teus discípulos também vejam as obras que vocês fazem, que você faz. Porque você quer ser conhecido e fica aqui na Galileia? Galileia é zona rural. Aí eles zombam de Jesus. Ninguém que procure ser conhecido, que faz as coisas em oculto. Se você quer ser conhecido, vá para onde tem um monte de gente. E aí ele frisa aqui, ó. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Verso 6. Então disse Jesus aos seus irmãos: irmãozada, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Em outras palavras, Jesus fala assim: vocês querem tudo para agora. Vocês querem tudo para já. Vocês ficam desesperados porque vocês querem ver agora. E aí ele fala: mas o meu tempo ainda não é chegado. Então você pode ter certeza de três coisas. Primeiro, o que é de Deus para você em santidade, ninguém impede. Segundo ponto, o plano de Deus e o propósito de Deus é absolutamente individual. O que ele tem para você não é a mesma coisa que ele tem para o outro. E o que importa é o galardão. E terceiro ponto,
O que Deus tem uma hora certa. Não vai ser antes, não vai ser depois. Continue crendo. Continue andando com Jesus. Continue obediente. Continue feliz, fiel. Busque fazer o que você pode. Porque o ministério vai brotar conforme a vontade de Deus. Amém? Vou terminar orando com vocês. Quero abrir aqui o... Cadê aqui, gente? Perdi o... Achei. Tá aqui. Se alguém quiser fazer parte dessa obra, se alguém quiser ser aqueles que mantêm, né, que estão junto, a família, né, que estamos juntos aqui, me manda um e-mail, tá aqui, ó, daniel.sad@uol.com.br, se você quiser conversar comigo, perguntar alguma coisa, desde que não seja de relacionamento. Eu não me meto em assunto de relacionamento, nem adianta mandar, porque as pessoas querem, eu caso ou não caso, termino ou não termino, eu não sei, realmente não sei, é uma decisão sua. Mas uma dúvida bíblica ali, pode mandar, daniel.sad@uol.com.br. E quem quiser fazer parte da obra, tá aqui o Pix, se você quiser, se não, fique tranquilo. Você nunca vai precisar pagar para ter material. Nunca, nunca, nunca. Jamais farei isso, nem eu nem ele, né? Isso é uma promessa nossa. Senhor Jesus, por favor, Pai, por favor, Jesus, por favor, tenha misericórdia do nosso coração. Acalma o nosso coração dessa maldita comparação, Jesus. Dessa maldita ansiedade. Esse maldito desespero de colher as coisas que não são nossas ou que são nossas na hora errada. Senhor, nos ajuda, Pai, a, de verdade, sem ser da boca para fora, a sermos gratos pelo que nós já temos. Eu quero muito, Senhor, conseguir ser grato pelo que eu já tenho, sem precisar sofrer porque eu não tenho o que o outro tem, ou porque eu não tenho o que eu gostaria muito, ou porque, sei lá, Senhor, a gente às vezes acha que o Senhor está fazendo as coisas errado. Quem somos nós, Pai, para dizer que o Senhor tem feito algo errado? Então, Jesus, nos perdoa por essas blasfêmias, tem misericórdia dessas nossas incredulidades. Nosso coração é uma zona de guerra, e muitas vezes a gente não consegue controlar os pensamentos da carne. E a gente não consegue lutar contra os dardos do maligno, os malditos sofismas, as palavras que as outras pessoas falam. Isso nos machuca. E isso nos faz cobrar a nós mesmos de uma forma insuportável. Então, Jesus, hoje, agora, de uma forma especial, chove, Pai. Aquela chuva refresca, sabe? Aquela chuva que apaga o fogo, que tira a ardência, nos faz sentir o frescor da sua presença. Espírito Santo de Deus, vem trazer o frescor da sua presença. A certeza da salvação é tudo o que precisamos. Cuida, Senhor, do seu rebanho, das suas ovelhas. Somos suas ovelhas, Jesus. Somos filhos que clamam pelo Pai. E o Senhor prometeu que o Senhor nunca rejeitaria uma ovelha que fosse até o Senhor. Estamos indo até o Senhor. Então não nos rejeite. Em nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Espero ter sido bênção para vocês. Para mim foi. Espero ter sido para vocês também. Beijos, beijos, beijos. Até o próximo ao vivo. Adeus e tchau.